Bem-vindos ao Mago CX, diretamente da Stay, essa galera fera demais em audiovisual. O estúdio tá cada dia mais incrível aqui, cada dia tem uma novidade. Puta, tá ficando fantástico, dá uma olhada no Instagram deles, vocês vão gostar muito. E hoje quem vai contar um pouquinho das mágicas que fez no nosso setor é a Kláren Elias, ela que é CEO da Dedic Hub, especialista em experiência do cliente, já foi solista de coral e ama jogar vôlei. Kláren, muito obrigado por ter topado participar aqui do nosso podcast. Eu queria que você começasse contando um pouquinho da sua carreira, para o pessoal já saber quem você é. Conto sim. Primeiro, obrigada pelo convite. Prazer demais estar aqui falando de um tema que eu gosto tanto e que é tão importante para esse momento que nós estamos aí no mercado, né? Falando um pouco sobre a minha carreira, desde que eu me conheço por gente, trabalho com experiência do cliente, quando nem era experiência do cliente. Comecei a minha carreira com 18 anos trabalhando em banco. E lá eu atuei dentro da estrutura de relacionamento com o cliente, então eu fazia atendimento de clientes de alto padrão, né, que tinha um alto custo para o banco, e tive uma aula de experiência do cliente nesse tempo, né, eu trabalhei no Unibanco. Então, ali, para quem se recorda do que era o Unibanco, era um banco totalmente diferente do padrão, né? Ele se importava realmente com o cliente, ele realmente queria entregar uma experiência. Então, ali eu tive uma aula e depois saí porque eu queria entrar nesse universo digital, né? Eu achei que eu ia me aposentar no banco, né? Achei que neste momento aqui eu estaria trabalhando no banco, mas depois de um tempo eu entendi que não era aquilo que eu queria e tive a coragem de sair ali do banco para olhar para o universo digital, e foi aí que a minha trajetória realmente começou, fazendo esse link de experiência do cliente com o universo digital, né? E de um tempo para cá, vim atuando, né, em empresas, passei por e-commerce, peguei todas as ondas ali, né, de marketing digital, a entrada do marketing digital, a entrada de tecnologias, etc. E de uns anos para cá eu fui percebendo uma movimentação no mercado. Fui sentindo que as tecnologias elas estavam ganhando cada vez mais força, e aí fui estudar a gestão de tecnologia da informação para eu conseguir totalmente só me comunicar com as pessoas, né, de tecnologia, e não necessariamente programar, nada do tipo. Não gosto de programar, nem quero, mas eu precisava conseguir me comunicar com essas pessoas que eram mais técnicas para conseguir fazer essa interlocução entre cliente e o time técnico. E foi aí que veio a pandemia. E aquilo que eu projetava para acontecer 10 anos para frente aconteceu naquele momento. E aí, de fato, a minha carreira começou a se consolidar mais em experiência do cliente, comportamento de cliente e tecnologia, né? Como conseguir levar a tecnologia para impactar aí na experiência do cliente. Então, de uma forma bem resumida, né? Porque já estou com 36 anos, então já vivi bastante coisa, mas de uma forma bem resumida, a minha trajetória. E hoje eu tenho a Dedic Hub, que é uma consultoria em inovação e experiência do cliente, muito focada em estruturar as empresas para receber as tecnologias, né? Então, a gente faz todo o processo de estruturação mesmo, de processos, pessoas, entendimento de comportamento do cliente, e também acompanha a implementação de novas tecnologias de acordo com a necessidade que o cliente tem. Legal. Deixa eu entrar num ponto aqui, bem da Dedic primeiro. Como é que eu, de forma bem geral, como é que eu entendo que uma empresa ela deve ser pensada, né? Geralmente ela tem uma meta que ela quer atingir, ela bola uma estratégia, né? Que jeito que eu vou fazer, como é que eu vou chegar nessa meta. E depois que ela tem a estratégia traçada, ela precisa de uma estrutura para poder completar essa estratégia. E aí eu divido a estrutura em 4 etapas aqui. Eu divido em infraestrutura e ativos, parte mais base. Daí eu tenho processos e tecnologia, numa segunda camada. Eu tenho pessoas e organograma, né? Como organizar as pessoas. E aí depois a gente tem a parte de cultura e valores ali da empresa, né? Permeando toda essa camada. E no final disso tudo você tem métricas, resultados para medir se aquilo está acontecendo ou não. Perfeito. Quando você fala de uma consultoria de CX, eu acho que é engraçado porque ela tem um foco muito específico, mas ela ao mesmo tempo ela é muito abrangente, né? Ela abrange, porque no final, se tá faltando alguma coisa lá no ativo da pessoa, se falta na infraestrutura da pessoa, eu vou meter. Se um processo tá ruim, eu preciso me meter. Ou seja, você vai permeando todo, mas... então, isso que eu queria entender um pouco qual que é o approach dessa consultoria. É isso. O cliente, ele normalmente chega para mim com dor no time de experiência do cliente. Tá bom. O que eles mais trazem
eu não entendo por que os meus clientes não param de reclamar. Eu estou fazendo tudo para que o produto seja bom, estou fazendo tudo para que eles se sintam bem. Coloquei uma automação aqui até para melhorar a experiência, ao invés de melhorar, piorou. Ele começou a reclamar mais ainda e eu não sei mais como fazer os clientes pararem de reclamar. E aí, óbvio, eu entro nesse processo, mas eu já tenho a minha estratégia. Eu não entro em nenhuma operação sem antes fazer um diagnóstico. Porque é nesse diagnóstico que eu vou identificar se é só dor do cliente mesmo ou se de repente não há dores ali internas. Comunicação, né? As áreas elas não se conversam por vezes, cada um trabalha separadamente, com propósitos totalmente distintos. A empresa ela não tem objetivos bem definidos, né? Ela não tem as suas métricas, os seus KPIs bem estabelecidos, não tem métrica de cliente, ela não sabe de fato se o cliente está realmente satisfeito ou não, ela só sabe que o Reclame Aqui está cheio de reclamação, só sabe que o boca a boca para ele tem funcionado, as pessoas têm falado mal, mas ele não sabe exatamente o quanto a cultura e o processo interno impacta também na experiência do cliente. E depois desse diagnóstico, eu conto para ele a realidade, né? Falo, olha, a gente pode só mexer em experiência do cliente, mas assim que nós tirarmos a mão enquanto consultoria, isso não vai se sustentar. Porque existem outras coisas, outros pilares que você precisa olhar. É a infraestrutura, é a estratégia da empresa, a estratégia do negócio, revisar os seus produtos, né? Entender como é que a esteira de produto ela tem fluído, como o cliente ele tem se sentido dentro dessa esteira. Então, muita coisa para olhar. E aí a gente acaba pegando um trabalho muito mais abrangente de fato, para conseguir chegar na experiência do cliente. Às vezes a gente dá alguns passos para trás, realmente. A Klarna é quase a super nani, né? Claro, eu tenho um filho, ele só chora, ele só dá não sei o quê, nananã, eu faço tudo. Você tá fazendo coisa errada, né? E aí quando você provavelmente. vai ver, a criança passa a manhã inteira sozinha, Sim, né? sim. É bem isso. Legal, legal. E aí, olhando, eu acho que é engraçado, porque algumas empresas terem feito isso um pouco no início atrapalhou mais ainda as outras, mesmo que de setores completamente distintos. Então, se eu tinha uma empresa lá muito antiga, que costumava fazer de um jeito, de repente vem o Nubank, de repente vem o iFood, o Mercado Livre, e começam a levar a barra, me impacta aqui, porque no final o consumidor é o mesmo, né? Então, quem que é esse novo consumidor? Como é que... Isso é uma dor para as empresas? Você atende? Como é que está acontecendo essa questão? Totalmente. E as empresas, elas nem percebem isso por vezes. Elas só sentem as reclamações. Mas a expectativa do consumidor muda a cada momento em que as empresas se reposicionam no mercado. E isso pode muito bem impactar empresas de outros setores, né? Eu fui numa palestra um tempo atrás e eu ouvi uma líder de experiência do cliente no segmento automobilístico dizendo que os clientes começaram a se tornar mais exigentes a nível de acompanhamento ali de entrega do automóvel que era zero, né? Quando eles começaram a perceber que, por exemplo, o iFood conseguia mostrar para eles exatamente onde estava o pedido, em que momento, dava histórico, né, de quando exatamente ia chegar para trabalhar a expectativa. Então, essa expectativa de entregas e prazos começou a atingir também outras empresas, porque os consumidores hoje eles sabem que eles podem ter essa informação, né? Então, totalmente, assim. E eu acho engraçado que as empresas, elas não percebem e, por vezes, elas acham que não, que você tem que olhar só para o seu segmento. Eu sou do segmento automobilístico, eu tenho que acompanhar as tendências do automobilismo. E não, você precisa acompanhar como um todo. Nessa semana eu estava acompanhando o evento de varejo, né? Eu não atuo diretamente com varejo, mas é importante entender o que está acontecendo nas outras áreas, né? Porque o consumidor ele é o mesmo. Né? O consumidor que consome um produto, por exemplo, digital, é o mesmo que consome no varejo, ali, roupas, etc. Então, a gente precisa entender como é que cada segmento também está vendo esse cliente, para que a gente consiga entender mais sobre como ele se comporta, né? Perfeito. E eu tenho a percepção de que setores que são menos regulados e mais competitivos tendem a inovar primeiro. Uhum. Então, sei lá, se eu pego uma telco e eu pego o varejo não tem muita barreira. Desde o pequenininho começa a vender online, o outro que abre uma loja, o Mercado Livre gigantão, depois tem a Shopee, a Temu, sei lá como é que chama. Enfim, Shein, é gente vindo de todo lado, trazendo uma coisa nova de todo canto. Então, eu acho que, não só varejo, mas eu acho que está perto de setores que são menos regulados e mais competitivos, a tendência é você ver
vir primeiro de lá do que de setores que são mais fechados, que não precisam inovar tanto, porque tem uma proteção ou natural ou do próprio Estado ali para poder se desenvolver, né? Eu acho que brilhante a sua posição de estar no evento de varejo, mesmo sendo centro de varejo. Queria entender um pouquinho de CX versus UX. A gente veio numa onda lá atrás muito de UX, depois isso meio que sumiu e o CX dominou, pelo menos de forma talvez rasa, a mente das pessoas. Mas qual que é a importância de um e de outro? Qual que é a diferença dessas duas abordagens aí? Pois é. CX eu entendo que ela abrange um todo, inclusive o X, né? O CX ele vem muito para garantir que o tom de voz, a experiência mesmo do usuário seja garantida. E o X ele olha muito para o front, para como isso vai ser visualizado pelo cliente, né? E o que eu tenho percebido muito no mercado é que com essa onda de inovação, com essa onda de novas tecnologias, as pessoas, as empresas, elas têm tentado fazer novos caminhos. O que eu posso fazer para me diferenciar? E ela cria uma estrutura diferente, um site totalmente diferente, inovador, e esquece que por trás existem estudos que comprovam o porquê cada elemento está no lugar que está. Por que aquela estrutura funciona, né? Então, por vezes, eu percebo pessoas criando aplicativos voltados para compra e criam estruturas totalmente diferentes, né? Por exemplo, o iFood, ele é do jeito que é e ele educou o mercado para esse lugar. O cliente, ele já sabe exatamente ali em 2 segundos, ele não precisa mais raciocinar. Em 2 segundos ele já faz o pedido dele e ele já está na expectativa de espera. Por que você, enquanto uma empresa que é concorrente ou que está desenvolvendo um aplicativo, precisa fazer algo tão diferente? Você vai fazer o seu consumidor raciocinar demais para finalizar um processo de compra. E aí isso pode impactar em diversas coisas. Desistência, estresse, cancelamento, falta de entendimento. O suporte chove de reclamação. Então, a gente não precisa inventar a roda. O básico bem feito também funciona, e o UX vem muito para isso. Existem diversas heurísticas, existem diversas metodologias que a gente pode seguir para estruturar uma boa experiência para o usuário, para garantir que ele consiga, do começo ao fim, passar por toda a jornada sem fricção. Um exemplo disso é a cor dos links no Google, quando você pesquisa, né? Aquele azul meio escuro, ninguém sabe, não é porque alguém gostou mais do azul. Fizeram um monte de teste, aquele é o mais clicado, é azul. Por que é mais clicado? Não sei, mas é azul. Clicaram mais. Não preciso entender também no final, porque cada pessoa clica mais no azul do que no laranja. Mas clica, ponto. Segue. É o suficiente, né? Segue, então, em vez de querer fazer... tem tanta coisa para inovar, essa parte do usuário tenta usar o benchmark ali. Exato. Legal. E a diferença, na minha visão, assim, é o que você falou, né? O CX, ele pega aqui uma linha aqui em cima, né? Que é do começo ao fim da experiência, né? Que tem vários pontos, e em cada ponto aí sim você olha para a experiência daquele ponto. Então, a experiência no aplicativo, a experiência no site, a experiência da entrega, a experiência do pós-venda, aí sim você tem que olhar com um olhar de UX, assim, para cada um dos... Exato. Até porque hoje a experiência ela é omnichannel, né? Então a gente tem que acompanhar o cliente por todos os lugares que ele passa. Ele pode começar num lugar, depois ele escolhe ir para outro e ele quer continuar de onde ele parou. Então, o CX, ele vem para olhar para tudo isso. Ele vai acompanhando... Amarra tudo. Isso, o consumidor por onde ele passa. O UX está focado ali na experiência do usuário digital, né? Legal, Cláudia. Agora uma questão que me vem na cabeça. Você está dizendo assim, cada vez mais o cliente fica exigente e ele pega a experiência de um lugar e quer em outros, né? Foi o que você me disse ali no começo. Você já passou por setores diferentes e já passou por empresas de tamanho diferentes. Dito isso, hoje, existe mais coisas em comum que você aplicaria em qualquer tipo de empresa ou ainda existem muitas especificidades para cada indústria ou para cada tamanho? Existem as duas coisas. Não podia ser fácil, né? Não podia ser fácil, lógico, né? O que tem em comum é que as empresas, elas realmente esquecem que elas estão lidando com pessoas que têm necessidades, que têm desejos, que têm medos, que têm anseios e que têm as necessidades básicas de sobrevivência. E o quanto o seu produto, o seu serviço, a sua entrega pode impactar na qualidade de vida de uma pessoa. Então, isso para mim é o essencial, é educar a empresa, as pessoas que estão dentro da empresa a entender de ser humano, de comportamento humano.
Tá? Agora, o que tem de diferente? O que tem de diferente é muito o objetivo que a empresa tem. Qual é o produto que a empresa tem e onde ela quer chegar. Então, se eu tenho, por exemplo, um produto de serviço, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, uma empresa de tecnologia que oferece uma plataforma SaaS para uma outra empresa, né? No formato B2B. Ela tem que parar para pensar o quanto ela impacta não só na qualidade do consumidor final ali, né, da empresa, mas ela tem que pensar também o quanto ela impacta, por exemplo, na vida do cliente, da pessoa que comprou esse produto. Então, é um líder de marketing, ela comprou essa tecnologia, pensa que se der errado, você mexe até com a reputação dela enquanto funcionário dessa empresa. Né? Eu já passei por isso, de contratar uma tecnologia ruim, colocaram a minha reputação enquanto profissional em jogo, porque a tecnologia não entregou aquilo que prometeu. Então, a gente tem que pensar em todo o quanto a gente impacta. E cada segmento tem o seu impacto. Um banco, por exemplo, ela tem que pensar na segurança. As pessoas estão confiando os seus dados, as suas informações, o seu dinheiro, que é o mais precioso que a gente tem, para ela. Então, ela tem que pensar o quanto isso impacta. O que é valor para esse consumidor a nível de segurança, a nível de proteção do seu patrimônio. Então, cada segmento tem o seu impacto, cada segmento tem o seu propósito, e aí é isso que muda um pouco mais a estratégia. Mas a gente tem que lembrar que no final do dia todos são seres humanos, e a gente tem que lembrar que eles têm comportamentos, desejos, necessidades, e buscar entender quais são para atingir a expectativa. Legal, ou seja, uma sorveteria não precisa se preocupar com segurança, mas uma empresa de gás, segurança física ali do gás não estourar, acontecer alguma coisa. Isso. E o banco, um outro tipo de segurança, mas também, enfim, cada uma tem a sua, exato, sua especificidade. Exato. Legal. E aí você falou aqui de consumidor, né, de comportamento do consumidor. Qual que é a abordagem que você entende de neurociência? Como é que você está vendo esse consumidor? Como entender esse consumidor? Que eu acho que é super importante. Como é que você vê, como é que se entende, como é que se estuda para entender mais o consumidor? Pois é. Tem um pouco de neurociência, um pouco de psicologia, mas se a gente for resumir todas as estratégias que permeiam esse universo mais técnico, né, de relacionamento com pessoas, é basicamente a gente aprender a ouvir, que é algo que a gente perdeu. Né? Eu até voltando ali na época do banco, nós vivíamos enquanto sociedade um momento em que não tinha tanta tecnologia, não tinha tudo isso que a gente tem hoje, não era um mundo tão ágil o quanto era hoje. E nós tínhamos mais tempo para ouvir as pessoas. Então, quando eu penso muito no que eu vivi lá atrás, o que eu estou vivendo hoje, eu vejo um link muito grande da gente resgatando essa necessidade de parar para ouvir pessoas. Essa é a base de tudo. E aí, quando você ouve pessoas, você precisa tratar essas informações, interpretar essas informações, né? Então, a gente está resgatando a necessidade de ouvir o ser humano, a gente está entendendo, para esse novo momento que a gente está, que a gente precisa aprender a analisar dados, porque são os dados que vão trazer isso para a gente, e a neurociência, o estudo de comportamento humano, nos ajuda a interpretar esses dados e entender o que a gente pode fazer com eles para causar o desejo de compra, para causar interesse no ser humano, né? Que aí também volta um pouquinho naquilo que a gente estava conversando, né? O ser humano, ele tem as necessidades básicas dele. E a gente precisa, quanto empresa, entender quais são as necessidades básicas que ele tem dentro do meu nicho, para que eu possa entender no cérebro dele como isso funciona, como essa recompensa é entregue para ele, para que eu possa moldar o meu produto, a minha estratégia dentro dessa metodologia. Faz sentido? Não, faz sentido. Ou seja, eu escuto, eu transformo as escutas em dado, porque não tem como pegar uma frase, se eu não tirar alguma coisa dali, ela fica vaga, né? Não acontece nada. Transformei em dado, eu preciso de um framework para analisar o dado, porque também eu posso ter um dado. X pessoas não gostaram do laranja. Eu posso tirar a peça que tinha, sei lá. É o segurador do ônibus. X pessoas não gostam que o segurador seja laranja. Estou exagerando, tá? Sim. Tá bom, então tira o negócio. Ou muda de cor. Então, a decisão que eu tomo em cima disso, aí esse pedaço que você fala que tem que entender bem como o ser humano pensa, enfim. Isso. Essa é a complexidade, né? Como é que você monta essas camadas todas aí? Não sei se você tem algum exemplo de que você... Não precisa nem falar o nome da empresa, pode falar também, não tem problema. Mas
como é que se aplica isso? Dá um exemplo prático, não sei se tem algum também. Mas, enfim. Tem, dá para aplicar, super. Vamos falar de educação. Tá. Nós estamos diante de um momento em que as pessoas elas estão se conhecendo. Então, novos comportamentos estão surgindo e a gente tem percebido também as neurodivergências, né? Que antes nós não tínhamos tanto conhecimento sobre isso e hoje nós temos. Diante disso, uma empresa, uma escola de educação digital, por exemplo, ela precisa entender que existem diferentes tipos de consumir estudo. Ela não pode padronizar e achar que todo mundo vai consumir da forma X. Ela tem que se adaptar. Então, eu tenho, por exemplo, um cliente agora que nós estamos modulando a forma que nós entregamos o produto, porque a gente tem percebido que tem uma galera que consome demais. A gente tem um cronograma que nós entregamos para o aluno para dizer, olha, você pode consumir, para você passar por todo esse processo que nós desenhamos para você, você pode consumir primeiro isso, depois isso, separa 2 horas para consumir aquilo e ele entra no nosso cronograma. Só que para outras pessoas, isso não ajuda. Eu fiz até uma pesquisa com eles nesses últimos dias para entender como eles estão sentindo essa questão de cronograma, se eles precisavam de ajuda. E uma parte deles disseram, funciona super bem. Outra parte disse, não funciona, porque a minha rotina, a minha agenda é muito flexível. Ou porque eu tenho dificuldade de concentração, ou porque eu tenho o hábito de procrastinar. Então, eu precisaria talvez de algo mais forte, mais expressivo, né? Alguém ali em cima de mim, me cobrando toda semana, de repente poderia me ajudar. Então, a neurociência, ela entra nisso também, da gente entender como, de fato, essa pessoa que ela procrastina, por que ela procrastina? O que leva à procrastinação? Para que eu consiga moldar o meu produto, entregar até, de repente, um produto high ticket para esses clientes, falar, olha, eu posso te oferecer uma consultoria, um personal study, por exemplo, para que você possa moldar a sua rotina. Todo dia tem um checkpoint com você? Isso, entendeu? Então, eu tenho até a oportunidade de criar um produto diferenciado para essas pessoas que têm dificuldade. Então, eu vejo a neurociência cada vez mais presente no nosso dia a dia, porque a gente precisa entender de comportamento humano, entender quais são as necessidades, por vezes até intrínsecas, que as pessoas têm, para entregar produtos cada vez mais personalizados. Um ponto legal que você trouxe, porque eu acho que às vezes a gente fala de cliente, legal. Aí você fala de paciente ou de aluno, ou deve ter outras também categorias, a pessoa, não, esse cara não é quase que não trata ele como cliente. E o que você está fazendo com o aluno nesse seu exemplo é a mesma coisa que você faz com o cliente final. Cara, eu tenho 5 tipos, 5 personas, pelo menos você tenta clusterizar, acho que a hiperpersonalização ainda é um sonho, Sim. Mas ela não é tão possível ainda. Mas enquanto não temos o hiper, vamos fazer pelo menos um cluster, né? E é o que você está fazendo agora, você está pegando o aluno e falando, não, esse cara também é um cliente. E tem, como você falou, o ser humano, ele é único. Óbvio que, sendo único, ele tem muitos comportamentos comuns entre eles, né? Mas alguns são meio divergentes. Então, Sim. Como eu vou fazer um produto específico para cada cliente, sendo que eu tenho que, no final do dia, ensinar o mesmo conteúdo para eles? Mas a maneira que eles vão absorver o conteúdo, se é por vídeo, se é por áudio, se é escrito, se é tudo de uma vez ou quebradinho, se é com alguém junto cobrando ou se é mais solto e deixa a pessoa, ela volta depois de um tempo, eu vou ter que começar a entender essa clusterização. O nosso sistema de ensino, eu acho que ele é muito, muito retrógrado, inclusive por causa disso, né? Aquele sistema que não importa, eu divido eles por idade, é tudo igual que vai aprender, eu forço o goela abaixo. É aquele modelo que toca, é tipo um exército, né? Que toca sino de tal e tal hora, libera horário e vai, né? E rola o compressor. Então, legal esse exemplo que eu acho que abre um pouco a mente de pensar. Sim. Boa. E quando a gente fala de entender... Vamos tentar aprofundar um pouquinho mais. Ficou claro a neurociência, né? O entendimento de pessoa. Que técnica que se usa para começar a entender? Você falou, escutar. Beleza, tá claro, tem que escutar as pessoas. Mas aí, o que eu faço com a escuta? Eu clusterizo, eu vou criando, eu vou pegando onde estão os problemas e juntando. O que se faz depois de escutar, assim? Legal. Depois que você escuta, você levanta as dores, né? A partir do momento que você consegue escutar, você está analisando dados de comportamento ali, entendeu um padrão de comportamento, que você cria o cluster, né? Como você bem trouxe, você pensa como que você pode seguir para o caminho da hiperpersonalização. Você precisa de uma tecnologia? Será que uma tecnologia resolve?
Ou será que eu ainda preciso de um humano na ponta fazendo essa relação? Nesse caso, por exemplo, que eu te dei de exemplo, nós entendemos que ainda precisamos de um humano fazendo essa relação. Com entregas de tecnologia no meio, mas ainda assim humano, né? O humano, ele ganha força da tecnologia para conseguir ser muito mais assertivo e mais ágil na resposta. Pensa um humano montando um cronograma para 30 clientes por dia. É assim, se ele fosse fazer sozinho, é humanamente impossível. Agora, quando ele tem uma tecnologia treinada, né, uma inteligência artificial treinada com a linguagem, com o tom de voz da empresa, com todas as necessidades que o cliente tem e com as especificações do produto, ela consegue ali dizer, olha, esse cliente precisa disso, 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 qual a ideia de cronograma que você tem. E ele entrega um cronograma e a pessoa consegue, através da inteligência artificial, ter mais agilidade para se relacionar com esse cliente. Então, eu acho que o próximo passo é entender como é que eu faço, nesse novo momento de mercado, para transformar a clusterização em hiperpersonalização. Que caminho eu preciso percorrer? Nem sempre colocar uma inteligência artificial para responder cliente, para falar direto com o cliente é o caminho. E é isso que eu tenho visto também o mercado caminhando muito, né? Então vamos colocar uma inteligência artificial para conversar com o cliente, a gente resolve todos os problemas. Calma. Entende primeiro as dores, entende quem é o cliente, entende um padrão de comportamento, sim, e depois você caminha para uma tecnologia ou algo que possa te ajudar nessa hiperpersonalização. Legal, legal. Então você vai fazendo assuntos e vai puxando coisas novas, né? Então vamos falar um pouco de IA agora. Você falou um pouquinho que não é, colocar um robô para falar com ninguém, que é a solução para todo mundo, não é né? A mágica. Mas o que você tem visto de IA? Então, se você até começar a conceituar, assim, o que você entende da tecnologia, o que você já pesquisou, e aí o que você tem visto de boas práticas que estão acontecendo? Tá. Eu tenho visto muita coisa, né? Eu até comentei contigo, minha cabeça assim tá fervilhando de informações sobre inteligência artificial, porque estamos num momento de teste, né? A inteligência artificial, ela chegou em especial esse ano com muita força e chegou inclusive num formato de UX para que todos nós utilizássemos, né? Até o ano passado, você, enquanto consumidor padrão, a gente não tinha acesso à inteligência, à tecnologia como temos hoje. Hoje, todo mundo, qualquer pessoa, minha mãe utiliza a inteligência artificial para tirar dúvidas quando ela precisa. E isso tem criado um reboliço com os clientes, com as pessoas enquanto seres humanos e com as empresas também. Então, eu tenho percebido uma corrida de quem vai conseguir entender o que é a inteligência artificial primeiro e quem vai trazer uma inovação mais potente para poder chamar a atenção do mercado para si. E nessa corrida tem se esquecido um pouco de coisas básicas, né? Que é o cliente e que é a necessidade de estruturação. Porque a inteligência artificial, ela precisa, né, como todos nós sabemos, de entrada de dados. A generativa, ela precisa de entrada de informações ali, de comandos, para que ela consiga reagir. E quanto melhor for a entrada de dados, mais inteligente será essa resposta. As empresas, elas estão utilizando a inteligência artificial hoje, eu tenho percebido muito isso, sem primeiro tratar os seus dados, fazer todo esse processo que a gente conversou antes, de entender quem é o consumidor, entender como é que ele está passando pelos produtos, entender como é que está o processo desses produtos, entender como é que está a esteira e cruzar essas informações para levantar dor. Aí identificou uma dor? Dados. Sabe, levanta dados dessa dor, entende padrão de comportamento e a partir daí você fala, poxa, neste pedaço eu posso colocar uma inteligência artificial. Não precisa necessariamente ser em tudo. Vamos extinguir a área de atendimento ao cliente porque eu posso colocar agora uma inteligência artificial para resolver todos os problemas e ela pode ser tão humanizada quanto um humano. Mas será que o seu consumidor quer isso? Será que o seu consumidor está já apto a conversar com uma inteligência artificial? Né? Depende muito do seu público, depende muito de quem você está conversando. Então, você precisa conhecer com quem você está falando. É que eu acho que é muito fácil, né? Assim, você vem com um monte de... eu vi isso acontecer em várias coisas, tá? Você vem com um monte de gap lá, a sua empresa está meio atrasada em implementar coisas novas. De repente, vou dar um outro exemplo. Lança o canal de WhatsApp. Então, eu não tinha nem a integração entre todos os canais, eu não tinha informação reunida, eu não tinha um monte de coisa estruturante. Aparece o WhatsApp. Cara, o WhatsApp é o último lançamento que tem. A pessoa sente o seguinte, então vamos pular todo o resto? E já vamos colocar o WhatsApp para rodar? É isso. Porque eu já tô na ponta.
eu fiquei aqui atrasado mesmo, mas deixa eu colocar esse negócio logo pra funcionar. E aí você coloca e dá merda. Eu acho que vai acontecer algo parecido, porque além disso, a IA te promete, joga tudo de qualquer jeito lá, ela vai pensar por você, ela vai tomar decisão por você e ela vai saber resolver, né? Então, tem uma frase que eu gosto muito de uma autora americana, que ela fala que você pode até ignorar a realidade, você só não pode ignorar as consequências de ter ignorado a realidade, né? E eu vejo as empresas passando muito por isso, né? As pessoas negligenciam tudo, mas não, vamos lá, vamos colocar IA, vamos fazer funcionar. E aí não funciona e a pessoa acaba se ferrando depois. Mas no momento que você está fazendo, parece que você está indo bem. Você conta pro diretor, você conta lá dentro, todo mundo fica feliz que está implementando IA, então meio que param de pegar no seu pé. Então é um baita caminho para você se livrar por um tempo. A hora que der uma catástrofe, talvez você já tenha saído de lá, enfim, mas eu acho que tem esse lance aí da IA. E casos assim, pode ser casos até mais pessoais ou de empresas. Quer contar alguns que você... De uso de IA mesmo, assim. Pode ser no dia a dia, pessoa física, pode ser uma empresa usando de algum jeito diferente que funciona legal, enfim, fica à vontade. Eu tenho percebido que com as pessoas no dia a dia utilizando a inteligência artificial para si, no dia a dia mesmo, né, com uma pessoa comum tendo acesso à tecnologia, as pessoas elas têm utilizado a tecnologia para coisas mais diversas, assim. Eu dou aula, né, também na Conquer, de experiência do cliente, eu faço mentorias e é muito engraçado que dar aula me coloca em contato com o que está acontecendo de fato, né, nas empresas e no mundo, como as pessoas estão se comportando, porque são muitas pessoas, né, eu tenho algumas turmas, então, quando a gente começa a falar de inteligência artificial, eu vejo como eles estão utilizando, e das formas mais diversas. Eu tenho pessoas que utilizam na empresa, por exemplo, para conseguir alinhar a forma de responder um cliente, né, porque a IA, ela aceita, o ChatGPT, por exemplo, aceita tudo que você colocar ali. Você recebe, por exemplo, um e-mail de um cliente te xingando, você não pode responder ele no mesmo tom, né? Você precisa ser profissional. Mas você pode falar com a IA como se você estivesse respondendo no mesmo tom para o cliente, com as palavras que você quiser, e depois você pede para a IA humanizar a sua resposta. Então, tem pessoas utilizando para isso, tem gente utilizando hoje para educar os filhos, porque quem lembra de matemática que a gente aprendeu na escola? Tem que sentar com o filho para educar. Mãe, você sabe isso? Claro que eu sei, peraí. Só um minutinho, exatamente. Então, as pessoas elas estão colocando a inteligência artificial como a gente colocou a Alexa um tempo atrás, na nossa rotina mesmo. Tem sido muito interessante perguntar para esses alunos como eles estão utilizando. Cada dia aparece uma coisa diferente, assim, que eu não consegui pensar, por exemplo, né? Eu tenho as minhas rotinas, eu tenho os meus robozinhos ali dentro da inteligência artificial, tenho o meu robozinho que me ajuda com a minha organização, por exemplo, que eu tenho um pouco de dificuldade de organizar a minha rotina quando eu tenho muitas coisinhas picadas para fazer. Por exemplo, eu tenho muitos relatórios para fazer, eu tenho muitas aulas para montar, coisa do tipo, e eu já entendi que se eu pegar uma aula para montar e focar nela até o fim, eu perco um dia inteiro. Mas se eu construir ela em pedaços, eu consigo até enquanto estou fazendo uma, ter insight para outra, e aí eu vou complementando e flui. Só que eu tenho dificuldade de fazer essa quebra. Então eu criei um robô, falei para ele sobre a minha personalidade, treinei ele, eu fiz alguns testes também de personalidade ali com um psicólogo, enfim. Tive os laudos, subi todos os meus laudos nesse robô. E ele sabe exatamente como eu sou, muito próximo disso, né? E eu falo para ele quais são as necessidades que eu tenho no dia, quais são as dificuldades e como eu estou me sentindo. E ele faz, de acordo com isso, um roteiro para mim no dia. E aí eu coloco esse roteiro dentro do Google, falo, Google, cria um alarme para tal hora, tal hora, tal hora, tal hora, tal hora, tal hora. E aí eu vou parando e começando exatamente... Eu fico refém do ChatGPT versus a agenda do Google para eu conseguir fazer tudo. E aí eu me sinto até muito realizada no final do dia, porque eu consigo entregar tudo. Se eu não consigo, são poucas coisas, porque aí eu abro mão, quer saber? Eu vou ficar mais meia hora aqui me dedicando a isso e abro mão de tal coisa. Mas tá na rotina. E cada vez mais isso vai acontecer. 2 pontos que você falou, né? O primeiro, as pessoas, elas, sempre que lançou uma tecnologia nova, elas tinham muito medo. Então, lá atrás, quando teve a Revolução Industrial, o cara que costurava, sei lá, bola, e veio uma máquina para costurar bola, nem sei se existe isso, mas só um exemplo, vou perder emprego. E no fim do dia, o que a gente percebe é que a nova tecnologia simplesmente pegou aquela pessoa e deixou ela mais produtiva. Eu acho que a IA vai ser muito parecida. Então, pensando numa pessoa que fazia projeto, tinha aquelas madeironas gigantes lá, aquelas, sei lá como é que chama, aquelas mesonas gigantes de desenho, né? Então o cara ficava desenhando ali. Um dia veio o AutoCAD, sei lá. E aquela pessoa passa a ser muito mais produtiva em produzir no AutoCAD.
Agora com a IA, talvez o AutoCAD ele vai ter que fazer muito menos trabalho braçal para construir o que ele fazia no IA. Então, o cara que fazia um projeto por mês passou a fazer 5 por mês no AutoCAD e agora vai fazer 20 por mês com a IA e o AutoCAD juntos ali funcionando. Então, o primeiro ponto eu acho que é menos susto e mais... Galera, não tem mágica ainda, infelizmente. Se tivesse tudo, ia ser muito, muito, muito mais barato. Ia ser muito mais acessível para todo mundo, enfim. Quanto mais tecnologia vem, mais produtivas as empresas ficam. Num ambiente competitivo, elas vão baixar preço, porque ela consegue. E aí o preço melhora para todo mundo, né? Então, assim, a lógica é simples. Mas então, eu vejo dessa forma. E o segundo ponto que você falou é autoconhecimento. Eu acho que é um... o exemplo que você deu perdão, desculpa. Imagina. É brilhante porque para você ter tido a demanda de fazer toda essa estruturação que você fez, você teve que se conhecer muito antes. E aí é uma coisa que as pessoas... É muito difícil isso para quem nunca se conheceu. O dia que você se aprofunda em você mesmo, você fala, agora eu me conheço. E agora eu percebo como eu não me conhecia antes, né? Como é que... Da onde veio essa vontade de se conhecer, essa necessidade? E o resultado você já contou, que eu achei fantástico, mas da onde veio esse... Como é que foi esse processo de autoconhecimento? Nossa, que pergunta profunda. Talvez eu possa trazer coisas aqui que eu nunca compartilhei abertamente. Gosto disso. Vai. Virou uma sessão de terapia aqui agora. Mas eu sempre... eu tenho muitas... Até organizando a minha fala aqui, que veio muita coisa na cabeça. Mas eu faço parte de diversas estatísticas. Eu faço parte de pequenos grupos, né? Sou mulher negra. E, além disso, essas são as visíveis, né? Você consegue ver que eu sou mulher e que eu sou uma mulher preta. Perfeito. Mas eu tinha outros pequenos grupos que eu me encaixava, e que ainda me encaixo, que me faziam ser muito diferente, mais ainda do que aquilo que o olho das pessoas consegue enxergar. Eu sempre senti que eu tinha muito mais dificuldade de aprendizado, por exemplo. Eu percebia que eu tinha dificuldade de me comunicar com as pessoas. Eu era uma pessoa extremamente tímida, né, e acolhida, encolhida, né. Até um parêntese aqui, eu participei de um evento na semana passada, umas 3 semanas atrás, e eu encontrei a minha terapeuta de quando eu tinha 20 anos. E ela olhou pra mim e ela falou assim, Claren, o que aconteceu com você? Porque quando você passava em sessão comigo, você era totalmente assim, encolhida, até a sua postura mudou, você tá muito mais ereta, muito mais presente, o seu tom de voz, você é outra pessoa. Um parênteses aqui, você também fez o Magos lá, participou do evento que a gente fez, cara, a presença de palco, o domínio da coisa é impressionante, assim. Eu nunca diria que a Claren de um tempo atrás teria sido o oposto daquilo que a gente viu, mas, perdão, continua. Sim, eu tinha medo de... eu até comentei com ela, né, o quanto ela me ajudou a perder alguns medos bobos. Eu tinha 20 anos na época, mais ou menos, e onde eu fazia terapia ali na Avenida Santo Amaro, tem aquele Burger King grande ali na esquina. E a terapia era na rua ali do Burger King. E eu tinha muita vontade de sentar para comer um lanche sozinha, às vezes. E eu morria de vergonha de fazer isso. Por medo, sei lá, medo de ser julgada, medo das pessoas ficarem me olhando e etc. E aí teve um dia que ela falou para mim assim, Claren, você nunca mais vai ver essas pessoas. Tá tudo bem, deixa elas te olharem. E ela foi me incentivando isso. Então, dali já começou o meu processo de autoconhecimento, mas ainda assim eu me sentia muito diferente. Resumindo, porque é uma longa história aqui. De 3 anos pra cá, a minha vida virou de ponta cabeça, emocionalmente falando, porque eu comecei a ter muitas dificuldades, coisas básicas do meu dia a dia eu já não estava mais conseguindo realizar. Sentar num computador para conseguir me concentrar para trabalhar, eu não estava mais conseguindo. E eu já tinha procurado ajuda por diversas vezes, e fazendo terapia, eu já sou formada em terapia, 5, 6, 7 anos de terapia, eu já me conheço absurdamente. Mas ainda assim eu não conseguia sair desse lugar de paralisia. E eu sempre era diagnosticada com depressão. Isso é depressão, é depressão. Cheguei há um tempo tomar remédio para isso, adiantou em nada. Até que eu, num ápice dessa crise, falei assim, eu não aguento mais. Já tinha procurado muitos médicos, não tinha conseguido ajuda. Eu sentei para conversar com o ChatGPT. Sim, eu fiz isso. Era a minha última alternativa, eu não tinha mais o que fazer. E eu falei assim, ele não vai me julgar,
ele não vai se antecipar na minha resposta, ele vai analisar o que eu tô sentindo. E eu comecei a conversar, transformei ele num psicanalista, um psicólogo de Harvard, fiz ele ser o cara. Uhum. E comecei a falar sobre como eu me sentia e o meu histórico, as coisas que eu vim passando, etc. O diagnóstico já tinha tido, já tinha testado remédio, Isso, nada. perfeito. Tá. Falei tudo pra ele, assim. Tá. O meu prompt dele, assim, foi gigantesco. Eu falei absolutamente tudo pra ele. E ele me deu 3 diagnósticos, né, possíveis. Ele me deu TDAH, ele me deu hiperdotação e ele me deu um terceiro, síndrome do pensamento acelerado. Tá bom. E falei, bom, já tá melhorando. 3 né? opções já. Eu tinha N, agora são 3. Exatamente. E aí eu falei assim, agora eu consigo chegar no médico e conversar com ele de igual para igual. Porque eu comecei a estudar sobre esses 3 temas. E aí eu fui num psiquiatra e eu não contei para ele que eu conversei com o ChatGPT, mas eu usei todas as informações que o ChatGPT me deu para conversar com ele. Moral da história, consegui fazer todos os laudos médicos, os testes todos que eu estava há anos tentando e ninguém me dava ouvido, para conseguir realmente diagnosticar que eu tenho TDAH. E a minha vida, desde esse diagnóstico até aqui, mudou absurdamente. Assim, a minha qualidade de vida. Hoje eu me sinto muito mais presente, realizar os meus projetos. A própria consultoria hoje tem ganhado muito mais força por esse meu novo momento. Né? Porque eu tenho conseguido... Eu sei o que é silêncio hoje, sabe? Eu sei o que é organizar, eu sei o que é sentar e estruturar. Consigo me manter presente nas conversas. Eu estou totalmente presente aqui com você, o que não acontecia. Então, é uma coisa muito pessoal minha, mas que vem de um longo processo, assim, são anos de terapia, são anos tentando me entender, anos tentando me identificar, para hoje eu ter a segurança de dizer, eu tenho TDAH, não é da modinha, não é porque, eu sou desatenta e acho que eu tenho TDAH, me autodiagnostiquei, não, eu tenho realmente um acompanhamento médico, e hoje eu sei quais são as minhas fortalezas e quais são as minhas fraquezas, e eu consigo adaptar as minhas fraquezas para esse universo. Acho que é isso. Falei bastante, Não, né? mas muito bom, assim, excelente. Várias coisas que eu tirei daqui. A primeira é para as pessoas verem o quanto é importante, porque até você se entender, é muito fácil você olhar um amiguinho seu e falar assim, pô, ele joga bem futebol, olha o olhar, geralmente olha o olhar de prazer que aquela pessoa tem fazendo aquilo. E você olha aquilo, ou trabalhando com marketing, ou não importa, fazendo qualquer coisa, costurando, não interessa. É muito fácil você olhar e falar assim, bom, eu não sei direito o que eu gosto, mas eu queria sentir o que ele tá sentindo. No final do dia é isso, você quer o mesmo sentimento de prazer que a outra pessoa tá sentindo. E aí você embarca no sonho do outro. E aí você começa a imitar, de certa forma, o outro, e aquilo não te dá prazer. Aí fica pior ainda, porque você fala assim, pô, além de tudo, eu não sou bom nisso, e eu tô infeliz. E ele tá feliz, eu devia estar feliz. Então, se conhecer tem esse lado, assim, fundamental, porque você faz as escolhas certas. Você vai falar assim, tá bom, eu não sou bem organizada, eu não vou ser gerente de projeto. Não sirvo pra isso. Mas eu vou usar o ChatGPT pra me ajudar a me organizar, eu reduzo esse meu ponto fraco e vou me focar naquilo que eu sou muito boa, que é me comunicar, falar, entender as pessoas e tal. E aí você se foca naquilo e começa a ganhar tração naquilo que você é boa, e aquilo começa a vir um reforço positivo e a coisa vai evoluindo, né? Um outro exercício bacana é pensar que esse negócio da vergonha, né? Todo mundo tem vergonha, eu também tinha vergonha e tal, mas, cara, quem se importa com você? É muito egocentrismo. Eu brinco com várias pessoas assim que, sei lá, a gente trabalha junto, todo dia a Clara me dá bom dia. Aí passa um dia que a Clara não me deu bom dia. A chance de ser... E as pessoas levam pra si. Nossa, como ela é mal educada. Passou por mim e nem falou oi. Cara, é muito egocentrismo achar que todos os problemas que a Clara tem, a razão de existir é você. A chance de ser o cachorro, o filho, a mãe, o namorado, sei lá, um problema financeiro, é 1000 problemas que ela vai ter antes de ser você. Então para de levar as coisas pra si e para de achar que quando você senta no Burger King, alguém tá cagando que você tá sentada sozinha com alguém, falando, ninguém tá nem aí. E se tiver, vai olhar e falar assim, nossa, ela falou sozinha. E continuar comendo o lanche dele e vai embora. E dali 5 minutos Mas esqueceu nem que você sabe existe. quem é você. E se te contar daqui a um tempo na rua, nem vai lembrar que você era aquela pessoa. Então, esse medo... E outra, né? Se a gente for pensar, cara, o que o seu bisavô tinha de problemas, ou que loucuras que ele fez? Você nem sabe quem era ele. Você sabe talvez o nome dele, mas você nunca conviveu com ele. Então, assim, ninguém de fato se importa. Então, para de se importar você, mas já que os outros estão se importando, e para de se boicotar por conta disso, né? Acho que é um recado super, super bacana. E o último ponto que você contou,
Se vai ser meio polêmico, talvez. Existe um... Você falou, eu faço parte de vários pequenos grupos, né? Essa mesma autora que falou aquela frase que eu comentei agora, a Ayn Rand, ela fala assim, a menor minoria do mundo é o indivíduo. As pessoas às vezes ficam se colocando em minorias, e cara, se você for aprofundar, a minoria das mulheres, tá bom, pega duas e começa a comparar, elas vão ter coisas diferentes. Então, óbvio que tem características que tornam as pessoas iguais, mas no final, cada um é um. Então, muito cuidado e ficar... Tá bom, eu sou igual a Karen porque a gente trabalha com CX. Ok, mas eu não sou a Karen e nem ela sou eu. Né? Beleza, vamos se comunicar nesse ponto de contato que a gente tem, trocar nesse ponto, mas não confunde, eu não sou a Karen e nem ela sou eu. Então, acho que esse é um perigo grande que as pessoas às vezes acabam confundindo. Ela tenta quase que virar um merge, uma cópia da outra pessoa, né? E aí que é o problema, aí que vem essas dores todas, essa questão que você colocou. Os conflitos, né? É muito bom. Vamos falar de projeto novo agora. Vamos. Podcast. Além de... Você falou, né, que essa sua vida tá mudando absurdamente, tá tudo acontecendo, e você, apesar de você falar que você é super experiente, mas você é muito nova ainda, e de repente a vida tem tomado, parece que tá fazendo assim, pelo que você conta a sua vida, né? No sentido de crescimento e de muita coisa diferente acontecendo. Como é que veio o podcast que você tá fazendo? Faz um jabá dele aqui, conta pra gente que vai ser. Pois é, mas ao mesmo tempo eu tenho a sensação de que tudo que eu vivi estava me preparando exatamente para esse momento. Porque vivi várias experiências que eu falei, meu Deus, porque o que eu te fiz, né? Sempre tentei ser uma pessoa legal. E tô vivendo, assim, essa situação e tal, mas hoje todas elas parecem que vieram de uma ordem, assim, super cronológica. E fazem muito sentido e me dão muita estrutura para viver o que eu estou vivendo hoje. Então, são 18 anos vivendo em experiência do cliente, 18 anos que eu consigo até hoje utilizar, desde a minha primeira experiência até a mais atual, para construir esse universo que eu estou construindo agora. E esse projeto do podcast, ele vem de uma dor que eu tenho percebido nos clientes que eu tenho, nas pessoas que eu tenho conversado, empresários, líderes, né, de grandes empresas, líderes de startups, enfim, que é justamente se adaptar a esse novo momento do mercado, onde a gente tem um novo consumidor com um comportamento totalmente diferente. A gente tem novas tecnologias que estão movimentando tanto o comportamento do consumidor quanto as nossas estratégias, o negócio como um todo. O que eu faço? Por onde eu começo? Então, esse podcast ele veio justamente para trazer informação para essas pessoas, de onde o mercado está e para onde ele está indo e o que fazer dentro dessa estrutura. Eu falo que eu tenho nos meus bastidores a oportunidade de ter conversas incríveis assim com as pessoas, sabe? Com gente que é do mercado, que está vivendo, respirando esse momento de inovação. E eu falei, poxa, por que não compartilhar um pouco desse meu bastidor também com essas pessoas para ajudar nesse processo de educação do mercado? Né, ajudar esses líderes a terem um norte do que fazer, desde como eu penso em implementar uma inteligência artificial na minha equipe, pensando em todo o processo, não só no resultado da implementação, mas também como cuidar das pessoas que estão dentro do meu negócio, como pensar na minha estratégia de marketing para esse novo momento do mercado, considerando o cliente como eu falo que ele é como um coprodutor ou como um sócio da empresa também, né? Colocar o cliente como um sócio dentro do negócio. Então, esse podcast vem muito para esse momento. Não será uma longa temporada, nós teremos ali entre 6, 7 episódios, passando por cada área dentro de um negócio. Então, marketing, vendas, vamos falar também sobre RH, employee, enfim, para que cada área, tecnologias, etc., para que cada área fale a sua visão desse momento do mercado e quanto a inovação e experiência do cliente tem impactado nas suas áreas. Legal. E você tem percebido que a dor desses empresários, apesar de cada um sendo de uma indústria diferente, o anseio, talvez de maneira mais macro, é muito parecido? Tem muita coisa igual? Tem, muita coisa igual. A dor principal é justamente de que caminho seguir, sabe? Muita coisa acontecendo. Em quem eu acredito? É mais ou menos isso. Porque se eu pego tanto uma empresa grande quanto uma empresa pequena, um empresário, um empreendedor, ele fica assim, meu Deus, o consumidor mudou. Eu já não estou mais vendendo quanto antes, né? As vendas, a quantidade de vendas mudou, eu estou colocando mais dinheiro, né? O lead está cada vez mais caro, o meu CAC está absurdamente caro, o que eu faço? Né? O que eu estou fazendo de errado? E aí eles começam, é a equipe.
A equipe não está engajada, manda uma parte da equipe embora, ou faz 200, 300 treinamentos para a equipe, que é super válido, não questiono, tanto que eu faço treinamentos também nas equipes, mas será que é só isso? Será que não tem algo mais profundo ali para olhar? Então, os empresários, eles estão muito sem saber para onde olhar. Tanto empresa pequena quanto empresa grande, eles estão, assim, para onde eu olho primeiro, sabe? O que está acontecendo? Que estava tudo tão... O marketing sabia, assim, de olho fechado o que fazer, vendas tava todo mundo sabendo o que fazer. Agora, de repente, o marketing está perdido, não traz mais lead, vendas também não sabe muito bem como conversar, chegar no consumidor, porque ele não atende telefone, ele não responde WhatsApp, como que a gente fala com ele. Então, tem essa mudança de comportamento que eles estão sem saber o que fazer. E você nota isso tanto no B2B quanto no B2C? Sim. Nos dois? Sim. O B2B... ele sofre impacto do B2C, né? Tá, ele vem na cadeia. Exato. Tá. Só por si só, isso por si só já impacta diretamente na cadeia. Justo. E quando você falou que o consumidor ele é sócio da empresa, eu acredito muito nisso. O consumidor, no final do dia, quando ele compra de você algo, ele tá votando com o bolso. Ou seja, ele tá dizendo assim, cara, eu quero que quem fabrica essa caneca fabrique mais canecas, porque eu gostei. Então, eu tô dando dinheiro para quem faz isso. Óbvio, eu me beneficio, não sou porque eu sou bonzinho. E quanto mais pessoas você ajuda, ou quanto melhor você fizer para pessoas, mais no final do dia rico você vai ficar. Porque você conseguiu atender dor de muito mais gente. Então, e aí no B2B isso é mais óbvio, porque, pô, as empresas, elas competem em cadeia, né? Se eu tenho lá, sei lá, 5 transportadores que fazem o transporte das minhas frutas aqui para eu fabricar sorvete, sei lá. Se uma delas morrer, legal, vou conseguir repor, mas vai me dar uma dor. Vai me quebrar uma cadeia aqui, vai me quebrar um monte de... Vou produzir menos, vou ter um monte de problema. Então, de fato, eles são, de certa forma, no mínimo, se não for um sócio assim, mas no mínimo muito impactado por esse movimento. Então, ele não quer que ninguém quebre. Eu trabalhei na Danone em 2008 e ela vinha de uma tentativa de recuperação porque ela tinha dado prejuízo muito tempo, num tempo anterior a esse, 2002, 2004 não estava lá ainda. E o que aconteceu? O executivo naquele momento falou assim, cara, tá dando prejuízo, preciso reduzir custo. Aperta o produtor de leite. Aperta. Você consegue. Você é a Danone, você consegue apertar. Mas ela apertou tanto naquele momento que ela quebrou a cadeia ali, a zona leiteira daquela região. E aí eles estavam tentando gastar dinheiro para fomentar alguém a produzir. Só que se você pega um cara que fala assim, não, meu avô produzia leite, ele quebrou, morreu de desgosto por conta dessa desgraça dessa empresa, eu jogo urubu aqui no meu terreno, mas não tiro um litro de leite, porque o cara tem ódio daquilo. Então é muito, muito perigoso você não ter essa visão da cadeia, né? Ou a visão do imediatismo. Não, vou apertar a Claren aqui até onde eu conseguir. Você consegue, se for muito grande, você consegue. A que custo? A que custo? E como é que você vai ser perene nisso aí? Então, enfim. Muito bom. E do seu podcast, muito legal esse que você falou, né? Porque, ao contrário, por exemplo, aqui eu trago várias pessoas meio aleatórias, todo mundo com o mesmo tema, mas cada um dá uma visão e não tem uma continuidade. Você não, você tá fazendo uma coisa muito mais estruturada. Que assim, ó, pega os meus 7, 8, 9 episódios que eu vou lançar, assiste todos eles, que você vai tirar dores específicas cada um num território, né? Essa sacada eu nunca tinha, talvez eu que não vi, mas eu achei muito bacana, assim, esse ponto. Não sei de onde veio isso, mas... Eu não queria aquele compromisso constante pela minha agenda e pela forma que as coisas acontecem. Falei, eu não queria um compromisso constante de ter toda segunda-feira ter que lançar um episódio de podcast, etc. Não é o meu foco crescer com o podcast. O meu foco é entregar conhecimento para as pessoas. O meu foco é educar, ajudar nesse processo de educação, dar um norte. Porque a gente sabe que esse lugar de líder, de empresário, empreendedor, é um lugar muito solitário. Né? Se você não se coloca dentro de eventos, network, né? Não faz essa relação com as pessoas, você fica ali muito fechado no seu mundo. E por vezes você começa a sentir dores e você não sabe nem onde colocar essas dores. Então esse podcast ele vem muito para ajudar nesse processo de tomada de decisão dessas pessoas, nessa mudança de mentalidade e de uma forma muito educacional. E eu também não queria fazer uma aula para colocar numa plataforma e dava acesso para as pessoas e etc. Eu falei, não, vamos fazer no formato de um podcast, crio uma estrutura, coloco no YouTube, coloco nas plataformas, utilizo nas redes sociais, enfim, e aí eu vou ajudando o mercado também a consumir esse novo momento, né? E a aula dá um baita trabalho porque você teria que falar com uma pessoa, entender daquele assunto, processar, criar conteúdo.
as pessoas olham por trás de uma aula e não veem que... Ah, não, é 40 minutos, claro, para de ser preguiçosa, vai lá e fala. Não, alguém tem que ter tido o background para falar daquilo lá muito bem. Então é mais legal esse modelo. Achei bacana o modelo. Um modelo que é rápido, ágil, resolve o problema da mesma forma. Sim. Você tendo a visão também de CX do todo, consegue extrair aquilo que você quer de cada convidado. E já vai direto para a solução também. Porque os convidados, como eles já atuam dentro da área, ele traz soluções, né? Então, como eu trabalho muito com infoprodutores também, né? Uma grande parte dos meus clientes são infoprodutores. Então, eu também entendo muito desse universo digital, como ele funciona, quais são as necessidades e as dores. Então, eu trouxe pessoas que são focadas nesse universo digital, mas eu também tenho uma pessoa que ela é totalmente focada no varejo. Então, ela vai conseguir dar essa visão, que é o que a gente estava conversando no começo, da importância da gente ter essa visão macro do todo, não só do varejo, mas eu preciso entender o que está acontecendo no varejo, porque impacta. Né? São várias coisas. Quando a gente vai percebendo a movimentação no varejo, pode ser que de alguma forma impacte em mim. Então, esse é o objetivo. Legal. Dar essa visão ampla, macro e ao mesmo tempo direcional para essas pessoas. Legal. Para a gente fechar aqui, que já está acabando nosso tempo, eu sei que o presente já está... maluco e cheio de coisa suficiente, mas o que você vê de futuro? O que você acha que vai ser a próxima onda, nada disso, mas como é que essa galera toda que tá com essa dor hoje, que já tem muita dificuldade de implementar, né? Como é que eles vão... O que você acha que vai acontecer daqui 5 anos, 10 anos, não importa, não precisa dar um horizonte de tempo, assim. Como é que você vê o mercado... Que mudanças você acha que vai acontecer, enfim? Muita coisa. Acho muita coisa, mas de uma forma organizada. Eu acho que tecnologia vai começar a ser uma matéria básica para todo mundo. Vai todo mundo ter que entender o que é tecnologia, porque a gente vai precisar se relacionar com ela no dia a dia, porque os nossos consumidores estão se relacionando com ela. A gente vai começar a ter necessidade também de ter experiência do cliente não mais como uma área, mas como uma cultura. Todas as áreas vão ter que entender de tecnologia e experiência do cliente. Todas elas. E eu vejo que a gente também precisa começar a olhar para esse novo consumidor. Porque a gente tem novas tecnologias, novos comportamentos, as coisas estão mudando, e agora no mercado que a gente está falando mais sobre experiência do cliente. Agora que a gente tem uma pós-graduação de experiência do cliente, tem cursos de experiência do cliente, só que a gente está agora fomentando essa ideia de experiência do cliente, mas tentando passar um cliente que está mudando de comportamento num funil antigo. Será que a experiência do cliente também não precisa se renovar, passar por um processo de inovação? Ou seja, demorou tanto para a matéria até se consolidar como matéria, ter os passo a passo, ter um framework bem desenhado. Sim. E começamos a ensinar. Mas talvez a gente já está ensinando atrasado. É isso que você quer dizer? Porque está mudando. A gente não está falando sobre tecnologia ainda dentro do universo de CX, os impactos. Ok, porque estamos em teste. Ninguém tem ainda um grande case a longo prazo. A gente tem visto pequenos números mexendo com a implementação de inteligência artificial. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa criar o racional sobre isso. Né? A gente precisa educar o mercado a se adaptar, a como adaptar a estrutura interna de uma empresa para o cliente, para esse novo consumidor, que ele deixa de comprar por necessidade, ele passa a comprar por interesse. A necessidade, ela já existe. Por vezes, você cria o interesse, você, enquanto consumidor, você olha para um produto não só porque você precisa mais dele, mas, às vezes, você está ali e você fala, poxa, que legal essa câmera. Eu preciso dela? Posso precisar. Vai me ajudar para aquilo, tá? Você nem tinha esse desejo ainda. O desejo, ele não vem mais primeiro. Então, a gente também... E o nosso funil, a nossa jornada do cliente, ela é focada no desejo. Então, tem outras vertentes, outros comportamentos acontecendo que a gente ainda não está considerando. E a gente precisa repensar um pouquinho também. Não acho que a gente tem que excluir tudo aquilo que a gente aprendeu até aqui, mas eu acho que a gente tem que pensar em mais possibilidades. Não tem como a gente tratar hiperpersonalização, que a gente fala do indivíduo, num funil que trata o todo. Eu te falei que eu estava reflexiva, né? Não, legal. Eu tô bastante reflexiva sobre isso, assim. Legal. Bastante. Legal, não, muito bacana. Ou seja, não adianta mais pegar a pirâmide de Maslow, que é o basicão, e achar que você vai resolver alguma dor, porque essas dores estão todas resolvidas já. De segurança, de ir no banheiro, de certa forma, Sim, né? sim. Mas de comer e tal, isso tá, de certa forma, bem resolvido já. Ou seja, já é um outro nível e cada um tem o seu, né? Esse desejo. Talvez desperte um desejo de mim, um microfone desse, e na Claren
Nada. Então, como despertar o desejo na pessoa certa para o produto, enfim, baita desafio mesmo. Só um pequeno parênteses aqui para te complementar, é porque o consumidor ele já consegue sozinho resolver isso. Então, vamos continuar utilizando o exemplo aqui da pirâmide de Maslow, né? Necessidade básica de alimentação. Eu vou no iFood. Se o iFood não funciona, eu vou na concorrente, eu vou no Rappi, eu vou em outro. Eu resolvo o meu problema, só preciso que você esteja disponível. Eu vou no mercado, eu vou... Tá bom, eu não queria sair de casa para comer, mas eu saio, vou num restaurante. Manda um WhatsApp na pizzaria? Se resolve. Sim. Então, o consumidor, ele consegue por si só resolver as necessidades básicas que ele tem. Ele não precisa mais de você. O diferencial aí tá em você entender em como gerar interesse para que ele prefira você quando ele vai resolver a necessidade dele. É esse o jogo. Tá, legal. Boa. Claro, em baita aula, né? Uma boa professora sempre dá aula em qualquer lugar que ela vai. Muito obrigado. Tô pensando bastante coisa que você contou aqui. É sempre bom ter esse tipo de conversa que você vai questionando as coisas que você imagina que você sabe, que você tinha segurança. Talvez ela falou alguma coisa aqui que mexeu. Muito bom mesmo. Que bom. Obrigada pelo convite. Eu amei a conversa, foi super fluida. E acho que eu tô reflexiva, te causei reflexão e acho que, consequentemente, as pessoas que estão assistindo também ficarão um pouco reflexivas, mas faz parte do momento que a gente está vivendo, é importante. Boa. Show. Muito bom.